Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à penúltima lição do trimestre, lição de número 12, que tem por título A Sutileza da Espiritualidade Holística. O textuário da lição está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, e nos diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já a verdade prática nos ensina: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerado falsa e, portanto, rejeitada. Para a leitura bíblica em classe foi escolhido o texto do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos do 4 ao 6. Acompanhe a leitura, por favor. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 4 objetivos. Primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística. E, finalmente, quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará aqui logo abaixo, na descrição deste vídeo. E se você deseja entrar em um dos 4 grupos do WhatsApp que nós preparamos para envio das notas de aula e também dos links dos vídeos assim que eles são disponibilizados, por favor, envie uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que o nosso irmão Terêncio, com muito prazer, com muita gentileza, estará encaminhando para você os links, né, dos grupos. Lembrando que os 4 grupos são exatamente iguais, né, tem o mesmo conteúdo, sendo necessário, então, apenas se cadastrar em um dos 4 grupos. Não precisa se cadastrar em mais do que um dos grupos. E, inclusive, vou deixar o link dos 4 grupos aqui embaixo também na descrição deste vídeo. Se você tentar no primeiro link e não conseguir entrar, tente no segundo, tente no terceiro, porque pelo menos um ou 2 desses links ainda tem lugares disponíveis para que os irmãos entrem nos grupos. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Na realidade, meus irmãos, com a proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja, muitas novas formas de espiritualidade temos visto surgir em todo o mundo. E uma dessas formas que hoje está na moda entre os líderes, entre os intelectuais, é justamente essa questão da espiritualidade holística, que de uma maneira geral ela prega, ela defende que tudo no universo está interligado, ou seja, tudo no universo faz parte deste universo, ou seja, está tudo interligado, e na concepção dessa crença, dessa religião, todas as coisas podem ser chamadas de Deus, inclusive cada um de nós, porque nós também, segundo eles, fazemos parte deste mesmo universo interligado. Notem que para essa crença, para essa chamada espiritualidade holística, conforme veremos no decorrer desta lição, não há espaço para um Deus verdadeiro como o nosso,
Não há espaço para um Salvador como o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque para eles não há um Deus, não há um ser superior que esteja não desconectado a ponto de não se preocupar, mas um ser superior que transcende toda a sua criação. Não, para eles todas as coisas estão interligadas, não havendo então espaço para um Deus verdadeiro como o nosso. Essa então é a crença deste movimento, desta nova espiritualidade que, como dissemos, hoje está na moda, né? Muitos líderes, como o comentarista pontuou, estão defendendo essa nova forma de espiritualidade. Inclusive o comentarista menciona, né, que tem inclusive até alguns segmentos evangélicos que estão ali, meio que, a palavra que ele usou aqui é flertando, né? Estão conversando, estão se aproximando, estão de uma certa forma se enamorando, o que para nós pentecostais é um grande absurdo, porque nós que cremos, que defendemos um Deus todo-poderoso, a existência de um Deus todo-poderoso, de um Salvador como Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, nós evangélicos, principalmente pentecostais, de forma alguma podemos apoiar e aceitar qualquer tipo de ligação, qualquer tipo de acordo, qualquer tipo, vamos dizer assim, de sociedade com esse tipo de pensamento, com esse tipo de doutrina, com esse tipo de filosofia. Nós cremos em Deus, nós somos de Cristo Jesus e temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Todas essas coisas, todos esses movimentos, todas essas novas crenças, nada mais são do que mais um engodo, mais um engano lançado pelo nosso inimigo para tentar afastar cada vez mais as pessoas da presença de Deus, as pessoas de se aproximarem do verdadeiro evangelho. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Queridos, aqui o comentarista pontua essa questão de que muitos cristãos têm se deixado seduzir, né, por esses discursos novos, esses novos discursos que temos ouvido por aí. Mas um fato é inegável. O Senhor Jesus Cristo realmente está às portas para buscar a sua igreja. Porque temos hoje em dia pastores defendendo o socialismo, sendo que o socialismo é algo completamente contrário ao que prega, ao que ensina a palavra de Deus. O socialismo está baseado nos ensinos de Karl Marx, e Karl Marx, e depois, como nós vimos em lições anteriores, esse socialismo ele foi atualizado ao longo do tempo, e toda a base do socialismo, quer seja o socialismo de Karl Marx, quer seja esse socialismo com uma nova roupagem, está estruturado em fundamentos, está fundamentados vamos dizer assim, em princípios que são contrários à palavra de Deus. Então é inconcebível que um cristão seja socialista. E hoje nós estamos vendo pastores que se intitulam socialistas. Então, queridos irmãos, nós vemos que realmente o Senhor Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. Isso aqui, meus irmãos, nada mais são do que novas entidades, novos deuses, Mãe Terra, Mãe Natureza e as outras forças, né, que são, o comentarista chama aqui de fluídicas, né, que são forças que não têm referência, que não têm corpo, que não têm assim matéria. São forças que estão por aí, que as pessoas muitas vezes creem, né, até chegar a dizer que o Espírito Santo, né, é uma força que vinha de Deus, que não é uma pessoa. Mas nós, como cristãos, como pentecostais, como obedientes à palavra de Deus, estudantes da palavra de Deus, nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é realmente uma pessoa e não uma força ativa, como muitos pregam. Então percebam que Mãe Natureza, Mãe Terra e essas outras coisas que o pessoal tem inventado
nada mais são do que heresias, do que enganos, do que engodos que o inimigo das nossas almas tem lançado e essas pessoas têm abraçado essas doutrinas de demônios e estão cada vez mais afastados da verdade bíblica, da verdade do Deus Todo-Poderoso. E tem mais um outro ponto bastante importante nessa questão colocada pelo comentarista, que é justamente a questão fundamental do Evangelho, fundamental para as nossas vidas, nós que servimos a Deus, que é justamente a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário, é a base, é o fundamento da nossa fé. Inclusive, Paulo afirma que não pode ser colocado outro fundamento a não ser Cristo. Vamos ler o que está ali em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Nós, como servos de Deus, estamos fundados, estamos baseados. O nosso fundamento, a nossa pedra de esquina é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E não há espaço para outro fundamento. E não há espaço para outro Senhor nas nossas vidas. O único Senhor e Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. O que eu posso dizer apenas para os irmãos é: vigiemos. A palavra-chave para esta lição é espiritualidade. Chegamos agora ao tópico 1, o fenômeno religioso. Subtópico 1, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso Senhor via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus. A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Meus irmãos, há muitos anos, eu acredito aí que mais de 20 anos, nós tivemos uma lição de escola dominical, onde nessa lição consta que uma das definições da palavra homem no hebraico, que é Adam, é justamente aquele que olha para cima. Eu vi essa definição realmente, como eu disse aos irmãos, numa revista de escola dominical, provavelmente há mais de 20 anos. E hoje eu não tenho condições de pesquisar qual foi essa revista, mas eu encontrei na internet um estudo teológico de um pastor que realmente afirma também essa questão. Eu não tive tempo para pesquisar muito mais profundamente em relação a isso, mas lembrando dessa lição de escola dominical e deste blog, desse pastor que traz esse estudo, podemos afirmar aqui que realmente uma das definições da palavra hebraica Adam, né, que significa homem, é justamente aquele que olha para cima. E nesta definição, nós encontramos claramente a inclinação do homem no que diz respeito à busca de um ser superior, no caso, a uma busca em relação a Deus. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que todo homem foi formado justamente para buscar a Deus. Todos nós temos esta carência de Deus nas nossas vidas. Inclusive, o salmista nos dá claramente uma informação a este respeito. Vamos ler o que está ali. Salmos 42, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Percebam então, meus irmãos, que segundo o salmista, no Salmos 42, verso 2, nossa alma tem sede de Deus. E que sede é essa? Justamente, como o comentarista pontuou, é a sede, né? O desejo pelo sagrado, o desejo de adorar, o desejo de servir a um ser superior, que no caso é o nosso Deus. Desde muito novo na fé, nós temos tanto ouvido essa mensagem quanto pregado esta mensagem, que todo homem tem um grande vazio dentro de si, e esse vazio somente pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo.
E essa afirmação, meus irmãos, é confirmada, é corroborada justamente por isso que está aqui no Salmos 42:2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Todo homem sente essa fome, todo homem sente esta sede, todo homem busca de alguma forma se relacionar com o sagrado, porque ele sente essa necessidade. Porém, o que nós temos visto hoje, queridos irmãos, é que o nosso inimigo, ele tem lançado coisas para distrair essas pessoas que sentem essa vontade de buscar a Deus e usa essas coisas justamente para atrapalhar o caminho dessas pessoas no que diz respeito a buscarem a Deus. Vocês percebem hoje que a maioria das pessoas não está contente com aquilo que tem. As pessoas estão sempre correndo, buscando dinheiro, buscando fama, buscando poder, buscando prazer. E o que significa, queridos irmãos, essa corrida, este esforço para crescer, para ganhar, para mudar de posição? Era justamente esta fome, esta sede de Deus que essas pessoas não conseguem identificar. Vocês já notaram como as pessoas, a maioria das pessoas que não conhecem, na verdade praticamente 100% das pessoas que não servem a Deus, são pessoas inquietas, são pessoas que estão sempre procurando, correndo atrás disso e daquilo, porque as pessoas nunca estão satisfeitas, nunca estão felizes, nunca estão alegres, estão sempre olhando para outras coisas, estão sempre naquela corrida desenfreada. Isso, meus irmãos, no meu entendimento, é justamente a manifestação da falta da presença de Deus no coração desta pessoa, só que ela não percebe que o que está faltando ali é Deus. Ela vai procurando coisas e o inimigo vai lançando. O inimigo vai lançando religiões, e o inimigo vai lançando prazeres, e o inimigo vai lançando dinheiro, enfim. Todas essas coisas o inimigo vai lançando, como diz ali na parábola do semeador, aqueles espinhos, né? Os espinhos vão sendo colocados na frente da pessoa e a pessoa não consegue chegar-se a Deus porque está tão ocupada com outras coisas que não consegue se aproximar de Deus. O resumo de tudo isso, queridos irmãos, todos nós fomos feitos, fomos criados para adorar a Deus, para servir a Deus. E todos nós temos essa sede de Deus em nossos corações. Só que aqueles que não conhecem a Cristo não conseguem identificar que aquele sentimento, que aquela, vamos dizer assim, aquela insatisfação que a pessoa tem dentro de si, não é porque ela é pobre, não é porque ela, enfim, não tem recurso, não. Aquela insatisfação que a pessoa sente, aquela falta de alguma coisa, é justamente a falta do Espírito Santo ali dentro do ser dela. Só que ela não sabe, ela não tem consciência disso. A Bíblia fala, nas palavras de Paulo, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então eles sentem a falta, eles sentem que precisam de algo e saem buscando e abraçam as religiões que o inimigo inventa e abraça as espiritualidades que o inimigo traz para o mundo, abraça os movimentos, abraça tudo que aparece naquele intuito de suprir aquela ansiedade, de suprir aquela insatisfação que há no coração daquele homem. Porém, queridos, o segredo para suprir a insatisfação do homem é justamente estar na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, nós, recebemos o Espírito Santo. E aleluia, e esse Espírito Santo vem nos completar, esse Espírito Santo vem nos trazer satisfação, aquela insatisfação que nós nos sentimos, aquela inquietação, aquela insatisfação que nós sentimos quando estávamos afastados de Deus. Toda aquela insatisfação, ela termina, porque o Espírito Santo, quando vem no nosso coração, ele supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo não sabem disso. Então, elas abraçam qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de espiritualidade inventada no inferno, que acaba afastando cada vez mais essas pessoas do verdadeiro evangelho. E aí entra o papel da igreja de testemunhar debaixo do poder do Espírito Santo
que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e leva para o céu, e prepara e leva para o céu. Queridos irmãos, está sob responsabilidade da igreja, está sobre os ombros da igreja a responsabilidade de anunciar para essas pessoas que a solução para a sua inquietação, que a solução para as suas insatisfações está em Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo em nós supre todas as nossas carências, todas as nossas inquietudes, todas as nossas insatisfações, elas são suprimidas pela presença do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero, em resumo de tudo isso que eu falei, queridos irmãos, todo ser humano é um ser carente da presença de Deus, é um ser inclinado a buscar a Deus. Porém, o nosso inimigo coloca no caminho dessa pessoa muitas e muitas distrações, muitas coisas para essas pessoas começarem a fazer, começarem a realizar e acabam se parando no meio do caminho, acabam se distanciando da verdadeira satisfação que é estar na presença de Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava em Atenas, capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. O fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Conforme nós mencionamos, queridos irmãos, o homem foi feito para adorar a Deus. Existe um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Conforme diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glórias ao nome do Senhor. Assim como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada pessoa. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse versículo, meus irmãos, é justamente o que vem antes daquele que nós lemos, no Salmos 42, verso 2, que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E vem também confirmar esta questão de que todo homem tem dentro de si um vazio que só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Subtópico 2, Deus e os deuses. Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração é uma verdade inconteste, ou seja, não há como negar isso. É um fenômeno presente em todas as culturas. Queridos, como nós já mencionamos no subtópico anterior, o homem realmente foi formado por Deus para que este homem buscasse ao Criador. Isso significa que o homem tem uma necessidade inata, natural, de adorar a Deus, de adorar uma divindade. Na realidade, o sentimento principal e o sentimento puro é de adoração ao Todo-Poderoso. Mas aqueles que estão afastados de Deus sentem vontade de adorar algo. E como eles não sabem que este algo precisa ser o verdadeiro Deus, eles acabam adorando, sendo influenciados pelo nosso inimigo e acabam adorando outras entidades que não têm nada a ver com Deus. Inclusive, nós vemos nas civilizações a comprovação disso que o comentarista está pontuando, que há na humanidade uma necessidade de se possuir um objeto de adoração. Nós vemos, por exemplo, que quando os indígenas começaram a ser visitados por pessoas, entre aspas, civilizadas, pessoas que iam da civilização até onde eles estavam, as tribos indígenas que nunca haviam tido contato com a civilização. Quando as pessoas, os cientistas, as pessoas chegavam até a essas aldeias indígenas, ali naquela aldeia indígena já havia algum tipo de adoração a alguma entidade. E alguém pode se perguntar, mas quem foi que ensinou para aqueles indígenas que eles precisariam adorar alguma divindade? Na realidade, isso é o que já está incluído no coração do ser humano. A necessidade de adoração, a necessidade de se relacionar com o ser superior, que, conforme eu mencionei, esse ser superior na realidade, precisa ser a pessoa do nosso Deus. Porém, como as pessoas
não conhecem o Deus verdadeiro, o nosso inimigo acaba colocando outro Deus com letra minúscula no caminho dessas pessoas, e essas pessoas abraçam essa religiosidade e acabam servindo a este Deus. Mas vejam, meus irmãos, por essas questões que realmente essa questão apontada pelo comentarista de que as pessoas, de que a humanidade precisa ter alguma coisa para adorar, é comprovada até na vida dos indígenas, que nunca ainda haviam tido contato com seres vamos dizer assim, da civilização, e, no entanto, eles já tinham no meio deles desenvolvido algum tipo de espiritualidade, algum tipo de adoração, algum tipo de entidade. E essa entidade, com certeza, é uma entidade inventada pelo nosso inimigo, porque onde Deus não está sendo adorado, o que está sendo adorado é algo inventado pelo nosso inimigo. Isso significa que o que se adora lá no meio dos indígenas, não sendo o Deus verdadeiro, é algo inventado pelo nosso inimigo. Isso vem confirmar, conforme eu já mencionei, a tese do comentarista a respeito da necessidade da humanidade, que a humanidade tem de ter algum tipo de objeto de adoração. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos, conforme eu acabei de mencionar. Esses deuses falsos são deuses preparados, instituídos pelo inimigo das nossas almas. E diga-se de passagem, o nosso inimigo é especialista na criação de um Deus para cada tipo de pessoa, de um Deus para cada, vamos dizer assim, para cada grupo social, para cada etnia. Ele é especialista em analisar o comportamento das pessoas, daquela comunidade, e criar um Deus que se adeque, que se adapte perfeitamente ao que aquele tipo de pessoa gostaria de ter. É algo impressionante o trabalho do inimigo nessa questão de enganar a humanidade. E isso nos mostra, aqueles irmãos, que nós, como servos de Cristo, precisamos estar vigiando a todo momento, porque a própria Bíblia diz que o nosso inimigo ele é muito astuto. Por exemplo, o apóstolo percebeu isso em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Conforme eu já tenho falado, meus irmãos, durante essa lição, a criação desses deuses é motivada pelo nosso próprio inimigo. Vamos ler o que Paulo escreveu ali aos Romanos, no capítulo 1, versículo 22 ao 25, na Almeida Revista e Corrigida. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vejam aqui, meus irmãos, que Paulo dizendo que eles serviram mais a criatura do que o Criador. O que é essa questão de servir mais a criatura do que o Criador? É justamente essa instituição de ídolos, como Paulo disse aqui, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, aquele Deus que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos representar de nenhuma forma daquilo que há na terra. Inclusive, na lei há uma ordenança, não fareis para vós imagem de escultura, nem daquilo que está em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, e nem vos prostrareis diante dela. Por que, irmãos, que nós não podemos fazer imagem de escultura? Porque nós, em primeiro lugar, ninguém viu a Deus. E todos os esforços humanos em tentar reproduzir a imagem do Deus Todo-Poderoso falharia. Então, meus irmãos, Deus não permite que ninguém tente fazer nenhum tipo de representação física dele, porque nós não conseguimos representar, humanamente falando, nós não conseguimos representar a glória que Deus tem. E aqui Paulo fala, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem,
Nossa, a imagem de homens que são corruptíveis. Ou então, pior ainda, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então vejam, meus irmãos, que Deus não se permite representar por imagem nenhuma. Por quê? Porque a sua glória é incorruptível. Nós não conseguimos, humanamente falando, reproduzir esta glória de qualquer forma que nós tentemos. Deus não permite que nenhum homem tente representá-lo humanamente falando, comparando com algo corruptível. Ou seja, imagem de homem, ou seja, imagem de aves, répteis ou quadrúpedes. Não é permitido que isso aconteça, ou que se faça isso, né, tentando representar a Deus. E todos aqueles que se negam, né, a servir a Deus acabam entrando por esse caminho, porque as pessoas precisam de algo palpável para adorar. E isso as leva, infelizmente, a criação, a construção, a elaboração de ídolos. Nós vemos lá o triste relato do que aconteceu ali quando Moisés subiu ao monte, ficou ali a primeira vez que ele subiu ali ao monte, ficou 40 dias e 40 noites. Os israelitas chegaram em Arão e falaram: ó, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Aquela representação ali dos israelitas conversando com Arão é justamente um reflexo do que está dentro do coração das pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus. Elas precisam de alguma coisa para adorar e precisam de alguma coisa palpável. Elas precisam ver, elas precisam muitas vezes apalpar. Mas nós que servimos ao Deus invisível sabemos que a nossa salvação é pela fé. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E essa fé que nós temos em Deus acaba se revertendo em benefícios para as nossas vidas. Por quê? Porque nós sentimos a presença do Espírito Santo em nós. Nós não precisamos ver imagens, nós não precisamos ver estátuas, nós não precisamos ver ídolos montados, porque nós sabemos que aqueles ídolos não representam o Deus Todo-Poderoso, mas nós cremos na existência dele, nós temos fé que ele existe, nós temos fé que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e nós temos fé que os nossos pecados estão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Então, queridos irmãos, a humanidade, voltando para a lição, a humanidade sente a necessidade de adorar alguma coisa, mas por estarem longe de Deus, acabam se submetendo aos engodos, aos enganos apresentados pelo inimigo, inclusive na questão da fabricação de ídolos, na fabricação de imagens de esculturas que, segundo eles, representariam algum tipo de entidade, mas infelizmente, ou melhor, felizmente, não representam, não tem nada do Deus verdadeiro nessas imagens. Porque, conforme nós já mencionamos, o nosso Deus proíbe que sejam feitas imagens para representá-lo. O nosso Deus, ele precisa ser crido. É pela fé que nós nos relacionamos com ele. Chegamos agora ao tópico 2, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Subtópico 1, o antigo paganismo. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. Isso nós já temos tratado no tópico anterior, porque a pessoa sente a necessidade de adorar algo, porém, como ela está afastada de Deus, ela não tem o conhecimento de Deus. O nosso inimigo apresenta a essa pessoa, a este grupo, a esta comunidade, ou qualquer tipo de deidade, e essas pessoas acabam abraçando esta mentira, abraçando este engodo e adotando essa entidade fabricada pelo inferno justamente como o seu Deus. Isso é perfeitamente normal, queridos irmãos, como nós já temos visto. E aí é que entra o papel da igreja em anunciar para estas pessoas o Deus verdadeiro e a pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O homem, conforme já mencionamos, ele é tendencioso a adorar, ele sente essa necessidade. E a igreja, e sobre os ombros da igreja está a responsabilidade de anunciar para estas pessoas
quem é o verdadeiro Deus. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal e Azerá como deuses principais, no Antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodach. A lista é extensa. Queridos irmãos, eu apenas por curiosidade, quando o comentarista falou aqui, né, que a lista de deuses é extensa, apenas por curiosidade eu fui dar uma olhada, fui tentar dar uma pesquisada. Quantos deuses são adorados na Índia? Os irmãos sabem que a Índia é um dos países mais populosos do mundo e é um dos países onde encontramos mais religiões no mundo. Eu encontrei um site na internet, inclusive é daquela revista super interessante, e nessa reportagem sobre os deuses da Índia, nessa revista super interessante que eu encontrei pela internet, neste site estava dizendo que haviam sido catalogados 330 milhões de deuses na Índia. Os irmãos fazem ideia do que significa 330 milhões de deuses? Se isso fosse aqui no Brasil, seria praticamente um deus por habitante, um deus diferente por habitante. Aí nós percebemos, meus irmãos, como é que o nosso inimigo trabalha na mente das pessoas. Como é que pode uma nação que tem um pouco mais de 1 bilhão de pessoas, tem mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, e lá tem mais de 330 milhões de deuses. É uma coisa impressionante de se ver, é uma coisa impressionante de se pensar. Como pode? Isso é um grande exemplo de como o engano do nosso inimigo tem se alastrado de uma forma terrível por toda a humanidade. E a única coisa que se opõe a este engano, queridos irmãos, somos nós, Igreja de Cristo. Nós temos ainda muito trabalho a ser feito nesta terra. Contudo, convém dizer que mudam os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas, porém, em essência, a espiritualidade pagã continua a mesma. Culto e adoração a deuses falsos. Queridos irmãos, apenas para confirmar isso que o comentarista pontuou aqui, que o culto e adoração aos deuses falsos, na realidade, Paulo chama a esses deuses falsos de demônios. Paulo não usa meias palavras. Todos os sacrifícios que não são feitos ao Deus verdadeiro, e sim a alguma outra entidade que não o nosso Deus, estes sacrifícios estão sendo apresentados aos demônios. Isso significa que estes outros deuses, estes outros ídolos, todas essas enganações que vêm do inferno, toda a adoração direcionada a elas está sendo direcionada, na realidade, para os demônios, para o inimigo das nossas almas. Vamos ler o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O que significa, meus irmãos, esta passagem de Paulo? Paulo está querendo dizer, nas entrelinhas, queridos irmãos, tudo aquilo que não for oferecido a Deus em sacrifício, ao Deus verdadeiro, está sendo oferecido aos demônios. Qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de espiritualidade, qualquer tipo de coisa que não esteja relacionada diretamente com o Deus de Israel, com o Deus Todo-Poderoso, todas essas outras coisas estão se relacionando com o inimigo das nossas almas, com os demônios. Porque não há um terceiro Senhor. Ou serve-se a Deus ou serve-se ao diabo. Inclusive, quem serve às riquezas, a Mamon, está também servindo ao diabo. Não existe um terceiro Senhor. Ou servimos a Deus ou estamos servindo ao diabo. Não existe uma terceira via, não existe nada neutro nessa história, não existe um em cima do muro. Já tem até uma piada, né? uma brincadeira que o pessoal faz que conta, né, que tinha alguns do lado de Deus, outros do lado do inimigo e alguns em cima do muro. Aí nessa piada as pessoas dizem que o muro também pertence ao diabo, ou seja, não tem uma terceira via, não tem uma escapatória.
Ou estamos servindo a Deus, ou as pessoas estão servindo ao diabo. Não tem uma terceira via. Não dá para ficar neutro nessa história. Ah, nem sirvo a Deus e nem sirvo ao diabo. Não existe isso. Ou a pessoa está salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, ou está condenada. Não existe uma terceira opção. Então, queridos, ou estamos servindo a Deus, estamos adorando a Deus, estamos sacrificando e ofertando a Deus, ou então nós estamos ofertando e fazendo todas essas coisas para o inimigo das nossas almas. E as pessoas que não fazem isso para o Deus verdadeiro estão certamente fazendo para o nosso inimigo. Que isso possa ficar bastante claro para cada um de nós. Subtópico 2, o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, que inclusive foram best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Aqui, meus irmãos, é importante nós falarmos, reafirmarmos o que tratamos lá na introdução, que a espiritualidade holística é uma religião que agora está na moda. Está tendo um alcance bastante grande como o comentarista mencionou, entre os intelectuais, e está sendo difundida por vários meios de comunicação, sejam livros, filmes, isso como o comentarista acabou pontuando aqui. Na verdade, o holismo ou espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas e recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. É aquilo que eu já mencionei, meus irmãos. Uma vez que o homem tem a necessidade de adorar algo, como este homem não conhece a Deus, não foi evangelizado, não tem o conhecimento de Deus, e muitas vezes o conhecimento de Deus que está na natureza, como já mencionamos em lições anteriores, esses indivíduos, essa comunidade, esses indivíduos não conseguem enxergar porque eles foram cegados pelo inimigo das nossas almas, então eles acabam abraçando todas essas novas espiritualidades, todas essas novas crenças, religiões e ídolos lançados pelo inimigo das nossas almas. Eles são, na realidade, queridos irmãos, presas fáceis. Porque eles já estão cegos, já estão sob domínio do pecado, já estão sob o domínio de Satanás e praticamente o nosso inimigo faz com eles o que ele quer. E aqui preciso repetir mais uma vez, entra o papel da igreja como transmissora, como porta-voz do verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que é poder de Deus, como disse Paulo, para a salvação de todos aqueles que creem. Então, quer seja com religiões orientais, quer seja com novas crenças, mesmo aqui no Ocidente, o inimigo não tem cessado de trabalhar, não tem cessado de enganar, não tem cessado de inovar nas suas estratégias de engano. E a igreja, queridos irmãos, precisa enfatizar, precisa, na realidade, reforçar a questão da evangelização, reforçar a questão de anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Sobre os ombros da igreja está a responsabilidade de transmitir este evangelho que é poder de Deus para a salvação para toda essa humanidade que está enganada pelo Satanás. Chegamos agora ao tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. Subtópico 1. Não há um Deus pessoal. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. O que é o panteísmo? O panteísmo é aquela religião que adora vários deuses. E quando aqui, dentro da espiritualidade holística, eles creem que tudo está interligado, que tudo é uma coisa só, então todos nós somos deuses. Ou tudo que há no universo, tudo que há na natureza, tudo isto é Deus. Vejam então a grande confusão, no que diz respeito ao que é verdadeiro, ao que é a verdade do Evangelho, a grande confusão que essa questão da espiritualidade holística pode causar na mente das pessoas. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo.
Na realidade, meus irmãos, percebam que nessa crença da espiritualidade holística não há lugar para um Deus como o Deus de Israel. Não há lugar para um Salvador como Cristo Jesus. Isso mostra que esta crença quer desconstruir totalmente, né, a crença ou os paradigmas judaico-cristãos, onde nós cremos num Deus Criador e nós cremos no seu Filho Jesus Cristo, que veio salvar a humanidade do poder do pecado. Para a espiritualidade holística, não existe esse Deus verdadeiro, não existe Jesus Cristo, porque para eles não existe pecado. E se não existe pecado, não existe necessidade de redenção, não existe necessidade de pagamento de dívida. O que revela a grande astúcia do nosso inimigo na invenção desta crença. Ele está querendo desmerecer o Evangelho, ele está querendo, vamos dizer assim, trazer uma outra filosofia para que as pessoas se sintam confortáveis e não, abre aspas, não precisem do Evangelho de Cristo. Mas esta nova crença nada mais é, como já temos repetido várias vezes, um grande engano, um grande engodo para enganar as pessoas. O Deus, com letra minúscula deles, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. Uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. Veja então, meus irmãos, uma força cósmica, ou seja, tiram a pessoalidade de Cristo e querem considerá-lo como uma força cósmica. Na realidade, o Evangelho está justamente baseado, meus irmãos, na encarnação de Cristo, para que ele vivesse aqui uma vida sem pecado, para que ele pudesse se oferecer em sacrifício no nosso lugar. Quando uma religião, quando uma crença, né, defende que Cristo é uma força cósmica, é uma força impessoal, ela está querendo dizer que Cristo não veio em carne. Ela está querendo, vamos dizer assim, combater a verdade do Evangelho. Percebam então a grande astúcia do nosso inimigo. Conforme o comentarista pontuou aqui, uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. Ou seja, tudo tem o objetivo de tentar desmerecer o verdadeiro Evangelho, a verdadeira história da salvação que se deu com a vinda, a encarnação e o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 2, não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual. Verdade factual é aquela verdade absoluta. Não há uma verdade... o comentarista mencionou aqui, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, ou seja, cada um inventa a sua. Cada um tem a sua. Desta forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. Percebam que aqui a técnica é o seguinte, é remover a verdade absoluta para que cada pessoa tenha liberdade de analisar cada fato de acordo com o que está dentro do seu coração. É justamente o que temos visto hoje. As pessoas rejeitam a verdade absoluta das Sagradas Escrituras e digam, eu não concordo com isso que está na Bíblia, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Nós não temos que concordar. A Bíblia Sagrada, para os salvos em Cristo Jesus, é a única regra de fé e prática. A nós não convém criticar a Bíblia, a nós convém obedecer ao que está escrito na palavra de Deus, porque conforme eu acabei de mencionar, ela é a nossa única regra de fé e prática. Inclusive, meus irmãos, na Bíblia há um fato bastante importante a esse respeito da verdade, porque mesmo na época do Senhor Jesus Cristo, já havia um movimento do inferno no que diz respeito vamos dizer assim, a que não fosse considerada uma verdade absoluta. Vamos ler o que está ali, no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos 37 e 38, na Almeida, Revista e Corrigida. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade?
Dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. O que eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, é a frase de Pilatos. Quando Cristo afirmou que ele veio dar testemunho da verdade e que todo aquele que é da verdade ouviria a voz de Cristo. Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? Vejam aí mais uma indicação de que, mesmo na época do Senhor Jesus Cristo, já havia, por parte daqueles que não serviam a Deus, uma flexibilização da verdade. Não havia para eles, para Pilatos principalmente, não havia uma verdade absoluta. Era uma verdade relativa, era uma verdade, bom, depende do ponto de vista. Mas Cristo não. Cristo veio para estabelecer a verdade absoluta. E que verdade absoluta é esta? É o que está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a verdade de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada é a verdade absoluta de Deus para toda a humanidade. Inclusive, conforme mencionamos em lições passadas, nós seremos julgados por essa verdade absoluta que está na Bíblia Sagrada. Nós seremos julgados por aquilo que está registrado na Palavra de Deus. Então percebo que essa questão da flexibilização da verdade, não é bem assim, já vem lá de muito tempo atrás, inclusive na época do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. A expressão de Jesus Cristo, eu sou a verdade e conhecereis a verdade, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Da mesma forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, não fazem sentido, justamente porque eles não creem numa verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo é fluido, tudo depende do ponto de vista. E é essa estratégia, meus irmãos, que nós estamos vendo cada vez mais sendo utilizada hoje em dia. Cada um querendo apresentar o seu ponto de vista, cada um querendo apresentar a sua verdade, cada um querendo apresentar os seus valores. Mas para nós cristãos, nós precisamos entender. Já falei agora há pouco e vou repetir. A verdade absoluta é o que está na Bíblia Sagrada. Os valores de Deus são aqueles que estão determinados pela palavra de Deus. Então nós, como cristãos, cremos na Bíblia como verdade absoluta e defendemos os valores bíblicos como aquilo que o próprio Deus defende. São esses valores bíblicos, os valores que nós, como servos de Deus, precisamos defender. Não importa o que o mundo pregue, não importa o que o mundo fale, não importa o que o mundo defenda. Nós, cristãos, temos que ser ortodoxos no sentido de defender os valores e as verdades contidas na palavra de Deus. Assim, para esta nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de se expressar a espiritualidade. Aqui, meus irmãos, era o velho engodo do ecumenismo. Todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma grande mentira. O único caminho que leva a Deus é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós acabamos de ler agora há pouco. Jesus afirmou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico 4, a espiritualidade holística e a Bíblia. Subtópico 1, o problema do pecado. O holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Na realidade, meus irmãos, encontramos este mesmo modus operandi em praticamente todas as outras religiões criadas pelo nosso inimigo. Ele quer negar a questão de que todo ser humano é pecador e, por conta disso, ele precisa de um Salvador. O Evangelho de Cristo está baseado nessa verdade, está fundado nessa verdade espiritual, e praticamente todas as outras religiões criadas por Satanás quer desmerecer ou quer, vamos dizer assim, tirar essa questão do coração das pessoas. Porque, conforme já mencionamos, se não há pecado, não há necessidade de redenção e não há necessidade de Cristo, de um Salvador como o nosso Senhor Jesus Cristo. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto,
deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Meus irmãos, alguém que acredita, que acha que o evangelho ou que o cristianismo é uma religião superada, é justamente porque não entendeu exatamente o que o evangelho está pregando, o que o evangelho está enfatizando. O problema do homem, conforme nós mencionamos há pouco, que o comentarista pontuou, é justamente a questão do pecado, o pecado original. O pecado original vai levar a humanidade para o inferno se essa humanidade não se arrepender e aceitar a Cristo como seu Salvador. E quando alguém diz que o cristianismo, né, já está superado, foi porque não entendeu essa verdade espiritual. Essa pessoa está cega por Satanás e, por conta disso, acaba por desprezar o cristianismo, mas essa pessoa não sabe que o cristianismo é a única salvação que essa pessoa tem contra a condenação eterna. Deus estava em Cristo Jesus dando oportunidade para todo homem se reconciliar com Ele. E quando essa pessoa está enganada por Satanás e não percebe essa questão do cristianismo, não percebe o âmago do cristianismo, que é oferecer salvação para aquele que quiser, a pessoa afirma este absurdo de que o cristianismo já está ultrapassado. A pessoa não compreendeu. A pessoa ainda está cega por Satanás e sequer compreendeu a essência do Evangelho de Cristo Jesus. É um absurdo, mas é o que mais nós encontramos hoje. Pessoas que não entenderam ainda o que é o Evangelho, qual é o convite de Deus para a humanidade, que é a salvação, né, a oportunidade de reconciliação com o Todo-Poderoso através do sacrifício de Cristo. É por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Vejam, meus irmãos, conforme mencionamos, o inimigo estuda, né? Ele é muito sagaz, ele e os seus demônios, eles estudam os comportamentos da humanidade e acaba lançando religiões, acabam lançando espiritualidade que acertam em cheio, que vão ao encontro das necessidades dessas comunidades, dessas nações, dessas etnias, e as pessoas acabam abraçando com alegria, com felicidade. Por quê? Porque é uma religião que veio sob encomenda. E a espiritualidade holística é uma delas. E está, conforme nós mencionamos já desde o começo da lição, é a que está na moda hoje, mas não passa de mais um engano, de mais um engodo do inimigo das nossas almas. Subtópico 2, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é o seu próprio Deus, conforme mencionamos. Como tudo é Deus, então o homem é o seu próprio Deus, é o seu próprio salvador, né? Mas na espiritualidade holística não é preciso de um salvador porque não há condenação. Então cada um tem a liberdade de fazer o que quer. É um verdadeiro Deus com letra minúscula. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador. Cristo é descartado, conforme mencionamos há pouco. Se não há pecado, não há necessidade de perdão e também não há necessidade de um Salvador, de um Redentor. E ainda, ao entrar em contato com espíritos enganadores que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa. Aqui, meus irmãos, é mais uma vez a confirmação de que eu mencionei. O inimigo estuda as nações, estuda as comunidades e lança a espiritualidade, as novas religiões, como se fosse um pacote, né? Como é que eu posso dizer assim? Projetado para que aquela comunidade, aquele tipo de pessoa, aquela etnia abrace completamente. E aí as forças do engano agem de acordo com as necessidades, conforme o comentarista pontuou aqui, né? Que existem nessas religiões até um contato com algumas forças cósmicas, que na realidade nada mais são do que demônios, né? Que se fazem passar por forças cósmicas, que se fazem passar por entidades espirituais, enfim, são revelações, né? Na realidade são
enganações do inimigo em forma de revelações, justamente para confirmar, né, esta, entre aspas, veracidade dessa religião, veracidade dessa nova crença. E nisso nada mais é do que uma grande enganação, de um grande engodo por parte do inimigo das nossas almas. Queridos, nós estamos vendo que o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não para de trabalhar, ele está aí sempre lançando as suas mentiras, sempre lançando os seus enganos. E a igreja muitas vezes está para trás porque não tem se esforçado para pregar o Evangelho de Cristo. Queridos, que possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades como igreja, de anunciar que Cristo Jesus é a solução para este mundo. Cristo Jesus é a oferta de Deus para o mundo, para reconciliar o mundo caído com o Deus Santo, com o Deus Todo-Poderoso. Um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé. E esse arrependimento, querido, só vai acontecer quando nós, igrejas, nos levantarmos realmente para pregarmos o Evangelho para toda criatura. Pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para esta grande multidão que está caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. Que possamos despertar, queridos, para a nossa grande responsabilidade. Estamos chegando ao final de mais uma lição, vamos para a conclusão. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para estas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por estar acompanhando a nossa lição até agora. Somente Deus pode abençoar a cada um dos irmãos por todo o apoio que tem nos dado. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a última lição desse trimestre, a lição de número 13. Graça e paz, que Deus os abençoe.